Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Vamos dar início a mais uma reunião dominical. Vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom, pessoal, deixa eu só fazer um alinhamento aqui. Hoje, os nossos estudos estão voltados para o livro dos Espíritos, né? Como sempre eu reforço, o Livro dos Espíritos é a primeira obra, né? Nós temos um conjunto de obras básicas trazidas por Allan Kardec, e o Livro dos Espíritos, em 1857, ele é a primeira obra dentro da codificação da doutrina espírita. E aí, como sempre nós fazemos, né? Nós vamos pegar uma pergunta e uma resposta anterior para dar sequência no nosso aprendizado, né? Até porque também, para a gente não chegar muito assim, tipo no supetão e já entender a próxima pergunta. Nós estamos estudando capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, finalidade da encarnação. E a pergunta, ou a última questão e resposta estudada por nós há 2 semanas atrás foi a de número 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. 133A. Mas então, de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta de penas na vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então, fazendo uma análise e um estudo através já dessas questões, é importante entender que, na criação do Pai, né, para conosco, nós todos fomos criados simples e ignorantes, a ignorância do pensamento, a ignorância do conhecimento, né? E aí, desde aquele princípio, viemos, né, de tempo em tempo, trabalhando, evoluindo, crescendo espiritualmente. Só que e tem um ponto essencial aqui, porque tem um momento que Kardec ele indaga. Então para que serve, então, você evoluir mais rápido, sendo que você ainda vai passar por algumas atribulações, por algumas condições adversas? Primeiro item, isso faz parte da experiência e do aprendizado na nossa sequência evolutiva. Segundo item, como tratado pelos espíritos aqui, nada vai nos ocorrer, ou seja, a colheita, ela não vai acontecer se não tiver tido o plantio. É a semeadura, é a causa e o efeito. Então, eu vou ter que passar por aquilo? Olha, depende de como nós viemos tratando, viemos nos comportando no decorrer do nosso histórico evolutivo. Então, ninguém tem que passar por aquilo que, de um certo modo, não se acometeu, não tem, que não semeou, que não causou
né? Então é importante entender isso e os espíritos trazem isso. Ah, aquele ali está passando por um momento difícil gratuitamente. Não, existe todo um contexto. Nós temos um histórico espiritual e nós trazemos mazelas, mazelas de outras encarnações, de nossas realidades, e vemos carregando. Ou seja, quanto mais cedo eu optar pelo caminho do bem, menos atribulações nós vamos passar. Então é importante. Então, a 133 e a 133A, ela reforça isso em nós. Vamos prosseguir agora. A próxima é a de 134. O que é a alma? É muito interessante e instigante quando a gente pega para estudar o Livro dos Espíritos, né, da onde Allan Kardec vem nos trazendo bem minuciosamente as questões. Ele trabalhou muito minucioso essas questões, e por vezes ele replica em outras maneiras essas mesmas questões e indaga os espíritos para trazer cada vez mais uma informação mais diluída, mais completa, né? E aí, o que é a alma? A gente vê tanto isso, esse termo alma, né? Nós temos literaturas, nós temos teledramaturgia, que traz sempre esse contexto da alma. Em todas as religiões, em todos os grupos religiosos, se trata muito desse termo da alma, né? A alma. O que seria a alma? O que seria a alma para a espiritualidade trazer para nós como aprendizado? É uma resposta muito curta. Aí a gente já vai poder compreender melhor. Olha que interessante, ó. Muitas vezes você ouve falar assim, nossa, aquele lugar lá tem alma penada. Olha o termo que usa, alma penada. Quer dizer, alma que está tá punida, está em pena, né? Tá cumprindo pena. Né? A alma cumprindo pena, a alma penada. Olha só os termos terrenos que nós utilizamos para tais tratativas, né? E o que é a alma penada? O que é a alma? O espírito encarnado. Nós, encarnados nesse momento aqui, nós somos contextualizados nesse termo alma. Então, não possamos confundir a alma com o espírito em si. A alma é o espírito encarnado. Então, nós somos almas. Olha que importante esse campo do estudo aí para compreensão. Como que é as tratativas do vocabulário trazido da espiritualidade para nós. 134A, a famosa pergunta dentro da pergunta. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então, olha aí, ó. A alma é o espírito encarnado e o que é nós fora do corpo? Espírito, com a sua roupagem. Né? Nós temos o perispírito, né? Nossa roupagem envoltória, plasmática, mas o espírito em si, né? Ele tem essa roupagem, né? Do perispírito, mas ele tem a sua essência. Né? Já fizemos um estudo a respeito disso também. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Dentro
dentro de tudo isso, não é, e aí a gente vê nessa resposta aqui que não é errôneo você tratar o espírito como alma também no seu processo de desencarnado, né? Mas, como todos os termos utilizados, a gente não pode banalizar a utilização de certos termos vocabulário, né? Porque é importante entender isso. Como que funciona, né? A princípio, foi falado aqui que a alma é o espírito encarnado. E o que, que é né, o que, que é a alma antes do espírito encarnado, né, antes de encarnado? É espírito, né? E aí agora, nessa questão aqui, a espiritualidade nos traz que lá na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, eles podem ser tratados como almas. E eu acredito que, de um certo modo, dentro do que nós utilizamos no termo, né, no dia a dia, sim, pode ser utilizados como alma. Até porque também o espírito, essa flama, né, esse ser essencial aí, mas ele tem uma roupagem que é o perispírito, né? E isso faz com que, de um certo modo, nós conseguimos, por exemplo, dentro de um campo de evidência ali, de visualização do espírito, conseguir enxergar, de repente, é o que normalmente se fala aqui no planeta Terra de materialização, né? O que seria essa materialização do espírito aí, ao ponto de se colocar à vista? Seria esse espírito, ele coletar fluidos anímicos que nós temos aqui no próprio planeta Terra, por muitas vezes doado pelo médium, que faz com que ele, de um certo modo, se transpareça ali, apareça para nós, e enfim, tá? Ok. Quando ele faz isso, o que, que acontece? O perispírito dele, ele consegue coletar o máximo de fluidos anímicos, né, energia mesmo, para conseguir se mostrar, né? E ali, sim, é um espírito, mas é uma alma também, e tá tudo certo, né? Então não tem problema nenhum dentro dessa contextualização. Mas lembremos, a questão anterior aqui, né, que Kardec pergunta, os espíritos respondem, ó, a alma é o espírito encarnado, mas o termo utilizado por si só não faz mal em questão nenhuma. Vamos continuar. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Essa nós vamos ter que até, né, de um certo modo, dar uns passos para trás e remontar uns estudos aí. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Nós já estávamos falando de perispírito aqui. E o perispírito, o corpo espiritual, ele tem uma outra incumbência, que é a de fazer a ligação do espírito para com o corpo nosso aqui. Que é o que normalmente, em muitas literaturas, fala a respeito do cordão espiritual, que é o que nos difere dos espíritos desencarnados. Dentro de um campo do estudo, e aí é o que nós já até citamos algumas vezes, quando nós sonhamos, e é importante, vai ter toda uma parte aqui de estudo também dos sonhos aqui. Mas quando nós sonhamos, existe o chamado emancipação da alma. É importante nós não misturarmos também alguns itens. Tem hora que os sonhos necessariamente pode ser coletas de informações que nós temos e por vezes tem aqueles sonhos fantasiosos, né? Mas em grande demanda, querendo ou não, você lembrando do sonho ou não, no momento em que nós, corpo, dormimos, o espírito, ele está ativo, né? Ele está na ativa ainda. E por vezes nós saímos aí
caminhando. Aí nós podemos estudar. Aí nós podemos trabalhar no plano espiritual. Mas vamos lá, vamos lá. Eu estou falando só coisas bonitas, né? Mas nós podemos perambular aí sem caminho, nós podemos perturbar, nós estamos livres, entre aspas. A emancipação da alma é isso, né? O espírito sai, só que existe uma ligação. Isso, inclusive, faz entender quem são os espíritos encarnados e desencarnados que estão, né, transitando no plano espiritual ali. Isso permite para, tipo, né, não misturar as coisas. E aqui vai trazer isso. A resposta aqui vai trazer isso. Ó, tem alguma coisa além do espírito e do corpo? E a resposta dos espíritos é o liame que une a alma e o corpo. Então há essa ligação aí. Quando há o desgaste, por exemplo, né, quando nós estamos muito próximos do desencarne, seja por. E aí vamos lá, vamos separar as coisas. Quando é um desencarne brusco, por exemplo, por um acidente automobilístico, por, por, por até mesmo, pode ter vindo até por um assassinato, né? Alguma coisa assim desse tipo, um acidente de qualquer tipo. Eu falei automobilístico, mas pode ser qualquer acidente, né? Doméstico. E de repente, o que acontece ali? Como o nosso fluido vital ele pode ainda estar num nível muito alto, quando ocorre isso, a separação ela é também brusca. Ela é brusca. Aquele liame, aquele cordão que nos une espírito e corpo, ele é interrompido, né? Então quando a pessoa, principalmente quando, né, uma pessoa muito idosa, que o fluido vital automaticamente, e claro, o corpo é uma máquina, e as máquinas se desgastam, e está tudo certo, isso faz parte da nossa evolução. Esse fluido vital, no decorrer do tempo, na diminuição dele, vai fazendo com que essa ligação, ela também, ela se, vamos dizer assim, se enfraqueça, né? E olha que interessante, e tudo isso é que move os mecanismos da nossa encarnação aqui. É tudo isso que move os mecanismos da nossa encarnação, né? E como não acreditar num Pai maior que nos proporcionou tudo isso? Como não? O engenheiro de excelsas rotas, né? Então, né? Jesus veio nos passando tudo isso, mas em formato de amor, né? Olha o que Jesus podia fazer aqui no planeta Terra. Muitas coisas, mas o espírito dele esteve atrelado a um corpo terreno como o nosso, o que também fazia com que ele vivesse como nós aqui. Se ele quisesse transcender, ele transcendia. Mas é importante nós entendermos e compreendermos isso, porque esse é o processo e o mecanismo divino. Tem outra pergunta dentro da pergunta aqui. 135A. Qual que é a natureza desse liame? Semimaterial. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. É plasmático. É plasmático esse material. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem é assim formado por três partes essenciais: o corpo ou o ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E o terceiro é o perispírito, o princípio
intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Pergunta 136. A alma é independente do princípio vital? A alma é independente do princípio vital? Olha só, hein? Prestando bem atenção nessa questão aqui. Nós já fizemos estudos passados falando a respeito desse princípio vital. Esse princípio vital é o que nos possibilita, né, de um certo modo, a existência, a ter vida, né? E aí agora, Kardec pergunta, mas a alma, né? Ele é independente? Se não tivesse o princípio vital, a alma existiria, né? E a resposta é: o corpo não é mais que o envoltório? Sempre o repetimos. Então, o espírito não é mais. Então, vamos fazer a analogia. Porque aqui ele citou: ó, o corpo não é mais do que a roupa? É. E o espírito não é mais que o corpo material? É. Então, o espírito, dentro do fluido cósmico universal, ele continua a sua existência. O princípio vital é o que serve para dar vida a esse corpo aqui, tá? Então, é isso. Então, o que ele quis dizer é que, no fundo, no fundo, no fundo, esse princípio vital material que nós temos, o espírito não necessita, ele só necessita no momento que está encarnado. Depois disso, o espírito ele continua por outros meios, coletando fluido cósmicos universais, né? E continuando o seu caminho. Estudo bem científico, né? Bem 136A. O corpo pode existir sem a alma? É uma pergunta interessante, né? O corpo pode existir sem a alma? É, basta ver que quando há um desencarne, o corpo continua ali, pelo menos por um período, né? Dando um exemplo desse tipo. Já não está mais encarnado. Então, seguindo essa ideia, provavelmente a resposta dos espíritos será sim. O corpo, dentro do seu campo de transformação, ele pode existir sem o espírito. Né? Importante que ele vai entender que ele vai decompor, mas tá ali. Aí, só que eu acredito que os espíritos vão fazer alguns adendos, vão chamar algumas atenções com relação ao que realmente Kardec quis indagar. Tipo assim, ter o nascimento de um bebê, normalmente é o chamado natimorto, né? Nasceu o bebê. Só que não tem o espírito. Não tem o espírito, então não tem a essência. Existe o corpo, mas não tem o espírito. Vamos ver a resposta dos espíritos daqui. O corpo pode existir sem alma? Resposta: sim. E não obstante, desde que o corpo deixe de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que o unem a ele e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. A vida orgânica. Mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Olha só.
É por isso que eu falo, ó, o que os espíritos trazem aqui, a gente pode fazer até um pensamento aqui, por exemplo, quando se trata da chamada morte cerebral, quando a pessoa está de morte cerebral lá, né? E ainda existe, de um certo modo, né? Porque nós sabemos muito bem que o corpo e o espírito, eles são unidos por vários pontos. Inclusive, quando a gente não só dentro da doutrina, mas quando a gente faz um estudo mais apurado sobre a mediunidade, igual, por exemplo, Cohen, né? Ou algumas obras de André Luiz, né? Nos domínios da mediunidade, é uma boa obra, por exemplo, para exemplificar. Nós temos os chamados, né, os pontos, chakras, né? Que é tratado, inclusive, nas obras de André Luiz. E nós temos essas ligações essenciais aí, né, para o campo espiritual, né, e tudo bem. Mas bem o sabemos também que a glândula pineal, né, que ela se concentra no cérebro, ela é responsável por uma boa parte de ligação com o espírito. Então, ó, raciocinemos bem aqui e não equivoquemos, mas quando há no corpo orgânico, mesmo tendo vida, uma morte cerebral constatada com eficiência, né? Com eficiência é assim, porque enquanto tem vida o corpo, enquanto tem vida o corpo, todos têm a esperança ainda da retomada. Mas é entender que quando ocorre a chamada morte cerebral aqui dentro da medicina, automaticamente, pela extensão e o agravamento do cérebro, vai ser natural dentro daquela sequência que outros órgãos e outras partes do corpo vão começar também a se deteriorar devido à morte cerebral, né? Então, olha só, olha que interessante, né? Isso não impede, né, dentro da fé de cada um e tudo mais, que aquele corpo volte, né, a vida, enfim. Mas é importante entender, e a gente trabalha muito, faz muito esse estudo científico dentro da doutrina também, entender que pode ser esse momento aí, na onde, né, o desgastamento desse liame, né, espiritual aí, ele começa a se romper mesmo. E ali ainda tem um corpo com vida, né? Então, é dentro disso, é dentro do. E olha como Deus, né, nosso Pai, generoso e bondoso, nos permite, dentro de um campo de estudo, começar a enxergar, dentro de outras frentes, algumas realidades. Isso que a doutrina espírita nos possibilita, dentro de um campo intelectual barra moral, aprendermos bastante as coisas, né? E a gente fica aqui, realmente, com essa última parte aqui, ó, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Então, ele quis dizer que realmente pode o corpo ainda, né, sem o espírito, ainda, de um certo modo, por motivos de princípios vitais, ainda está ali funcionando alguma coisa, mas já não tem mais o espírito ali. E aqui fala que a, aqui, ó, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. E outra coisa também, Fabiano, tem hora que me assusta as coisas. Existem alguns estudos, e aí eu já fiz várias pesquisas em várias fontes diferentes, o estudo de, por exemplo, conseguir remontar a vida no corpo de um cadáver, né? Já passou por todos. Existem alguns estudos científicos voltados para isso, dentro do que eu já fiz algumas leituras.
Para quê? É isso que é interessante, né? Alguns estudos, em vez de serem direcionados para a parte moral, tentar remontar alguma coisa que dentro de uma sequência natural já ocorreu, já ocorreu, né? Então, é importante nós compreendermos tudo isso daqui. O Rangel, Oi. você falou que leu sobre esse estudo aí de conseguir retornar à vida cadáveres, mas que tipo de vida? Eles especificam? Não, não. Assim, A ideia, Fabiano, era de remontar uma vida inteligente. Essa é a ideia. justamente o que eu ia falar. Do meu ponto de vista, você considera vivo um organismo que consegue responder a estímulo, que tem uma certa inteligência, esse Isso. tipo de coisa. Não é aquela coisa maquinal como, por exemplo, fosse um robô, né? E é, Agora, você levantou essa questão, eu estava, um pouco antes, eu estava lembrando de umas coisas que eu li também, e já que a gente está numa troca de opiniões aqui, de experiência, num debate, eu queria saber a sua opinião a respeito de. Você também já deve ter lido, que tem muitas pessoas que, por exemplo, já estão numa doença terminal, estão numa doença que não, pelo menos no momento, ainda não existe cura para aquilo. E são pessoas que têm assim, um poder aquisitivo muito grande e eles congelam o corpo para um intuito de futuramente, quando existir a cura para aquela doença, eles serem descongelados e serem curados. Você acha que nesse caso, Rangel, o espírito ainda continua ligado ao corpo, ou você acha que eles desencarnaram, ali está só o corpo? eu acho, Fabiano, que de um certo modo, sim, já li a respeito. Inclusive, tem uma obra cinematográfica, que eu não sei se você assistiu, que é o Minority Report. É o Minority Report, não é o filme? Do Tom Cruise. É. Esse filme, eles preveem um crime. Não, então peraí, não é o Minority Report. Qual que é o filme? Qual que é o filme? Peraí, Fabiano, aí a gente já vai continuar. É legal isso. Eu adoro entrar nesses campos de conversa aí. Vamos, Tom Cruise, qual que é o filme dele? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Vanilla Sky. Vanilla Sky. Ele é um filme antigo e ele traz isso, inclusive. Ele traz isso. É até um filme legal de se assistir. Sabe aquele filme meio confuso, mas que, em termos de dramaturgia, é até legal. Olha, o Fabiano, nós bem o sabemos e aí eu já li também a respeito disso, nós bem o sabemos, num corpo congelado, né, ali com vida, dentro até de experimentos com animais, eles conseguem remontar, né? Por exemplo, normalmente ratos congelados, né? Eles vai lá, congela depois de um tempo, depois descongela e ele volta à vida. Então, isso de um certo modo, comprova que ainda, por mais que pareça assim uma coisa, né? Mas parece que ainda existe ali a ligação. E aí que vai um item muito assim, né? Porque um corpo congelado deixa o espírito em emancipação da alma o tempo inteiro, né? Então é como se ele estivesse dormindo, entre aspas, né? E o espírito está aí transitando sem nenhum tipo né, de privação, vamos dizer assim. Mas eu vou falar pelo campo da moral, o campo
perda de tempo, Fabiano. Porque vamos parar para pensar. Eu estou acometido de uma doença terminal agora, eu vou me congelar para daqui quanto tempo? 100 anos? 100 anos? Que eu já não tiver meus familiares, que eu não vou estar ambientado com o meu dia a dia agora. Para que isso? E outra, claro que todo mundo tem seu livre-arbítrio, cada um utiliza da sua maneira, inclusive, dentro desse livre-arbítrio, tem países que permitem eutanásia, né? Permite eutanásia, que é o contrário, né? Um querendo ser congelado para viver e curar, outros já não querendo viver, né? Olha que coisa interessante, viver, pelo menos encarnado. E eu acho que independente de cada um, eu acho que existe uma banalidade muito grande nesse tipo de pensamento. Muito grande. Muito grande. E é isso. Eu ia complementar com isso, Mirella, porque, né, ô Fabiano, provas e expiações, do que eu tiver que passar, eu vou passar. Entendeu? Não tem o porquê disso. Mas, ó, a gente pega um campo de estudo e eu tomo muito cuidado quando a gente pega para fazer umas leituras, porque, claro, que tem muita coisinha falsa, né? Muita coisa falsa, muita, muita, muita. Então, a gente procura sempre, quando há, de repente, esses links aí de informação, procurar ver realmente o que está acontecendo. Já li a respeito disso, já li a respeito disso, já li a respeito do anterior que eu tinha falado. Esse filme Vanilla Sky aí, ele é um filme que retrata isso, Fabiano, retrata isso. É muito impressionante, inclusive. E olha, é tão perturbador, porque é o que eu falei, o filme é muito confuso e ele te perturba. Ele te perturba com esse processo, entendeu? E é assim, é bem isso mesmo. Na minha opinião, banalidade total. Banalidade, banal isso, sem necessidade. E ainda mais, o espírito, o corpo enquanto congelado e o espírito enquanto solto aí, é um estacionamento na evolução. É um estacionamento na evolução. Não tem como movimentar, não tem como passar pelas provas e expiações, não tem como ter o relacionamento social e aquela prova que tem que se passar, ela tem que se passar. Tem um outro estudo, e isso já é fato, de estudo não, isso já acontece, né? Que é congelar os. Tá com o nome. O tronco, qual que é mesmo, gente? Aquele que tira pelo umbigo. Hoje acontece muito isso já, né? Já para, tipo assim, se desde que eu nasci, se eu já coletar as células saudáveis e lá na frente eu tiver doente, reutilizar para tentar a cura. Isso já existe. Isso, célula-tronco, isso. Escapou totalmente o nome da minha cabeça. As células-troncos, né? E, por sinal, né, Fabiana, é muito caro você fazer isso. É muito caro. Fazer esse processo é muito caro. Você manter hospedado célula-tronco sua congelada é muito caro. Quer dizer, isso não é nem para todos também. E isso também não é significado que lá na frente vai dar certo, porque a gente não sabe a causa e os efeitos, a causa e os efeitos, né? Então, essa é a minha opinião, Fabiano. Totalmente banalizado isso. E aí sempre enxergando no contexto muito material, né? Eu ainda quero continuar vivendo. Imagina a pessoa congelada há 50 anos. Quando ela voltar, já não tem familiar dela, ela vai encontrar a geração da família dela lá para trás que nunca a viu, nunca conheceu, né? De um certo modo, vamos falar no campo material. Vai ter tecnologia que ela não vai entender, vai ser assim, ó. Por isso que o mecanismo da justiça de Deus, ele é o mais perfeito. Vamos passar por um tempo na Terra, cada qual com a sua idade, vamos retornar para a pátria espiritual, vamos preparar, repreparar, retornaremos para cá,
E essa é a mais perfeito mecanismo. O homem ele tem até a liberdade de fazer o mecanismo que bem quer. Agora, que vai dar certo, a gente já sabe muito bem que a tendência pode ser desastrosa, né? Desastrosa. É. E tem muitos estudos, né? Olha, a prova disso, Fabiano, é os vírus congelados, cara. Depois que descongela, eles voltam à ativa. Inclusive, em novembro de 2022, lá na Sibéria, foi coletado e descongelado 13 vírus. Olha só, segundo o cientista, para fazer novas vacinas, né? Deus abençoe a todos nós. No caso aí, Rangel, o vírus é assim, é um organismo mais simples, então Isso, o congelamento e descongelamento dele é mais fácil, vamos dizer assim. com certeza. Agora, um corpo humano, ele tem muitos detalhes, muitas coisas nele Muita que engenharia, né? até para, se eu não me engano, para congelar um corpo, tem que ser esgotado todo o sangue da pessoa, e aí nas veias dela é inserido lá um líquido, é mais ou menos por aí. Isso, isso. Inclusive, tem essas pessoas que congelam o corpo, como é muito caro, tem gente que congela somente a cabeça. Então, eles fazem a extração da cabeça da pessoa e congela a cabeça. Então, quer dizer, a pessoa tem a cabeça congelada com a intenção de futuramente ser descongelada a cabeça e a cabeça dela é colocada num outro corpo. Olha só, olha só. Olha, e olha onde chega. A coisa anda tão assim, por esse meio aí, por esse aspecto, anda tão... O pessoal tem estudado tanto que eu já li que já tentaram fazer transplante de cabeça já. Sim, sim. E parece que estão tendo uma certa assertividade nessa questão aí. Verdade. Isso é verdade mesmo. Já tentaram fazer, já fizeram, né? E aí, ó, outro item também, ô, Fabiano, eu acho que o que você veio falando, eu acho que é essencial para o nosso estudo aqui. Pessoas que fazem isso são extremamente materialistas. Não tem nenhuma fé no futuro. Não tem fé no futuro, né? E tudo muito caro. Olha a movimentação, olha o mecanismo. Eu tenho que recolher o sangue, né? Olha os mecanismos utilizados para isso. Ah, Deus permite fazer isso? Deus respeita o livre-arbítrio. Respeita. Agora, vamos ser sinceros, né? Eu acho que eu vou dar praticamente uma de Marine aqui. Que inutilidade, né? É seguir o caminho que nós temos que seguir. É seguir de forma mais natural possível, né? A sequência na vida espiritual. Nossa vida é eterna, né? A falta de fé nos faz propagar esses tipos de pensamentos. A evolução da área científica. Olha, tomemos cuidado com as evoluções da área científica. Outro ponto também, Fabiano, que chama muita atenção, que a gente toda hora vê essa questão de viagem para Marte, né? Viagem para Marte, então existe grandes gênios terrenos aqui, né? Grandes detentores de poder aquisitivo que estudam a maneira de pegar um ônibus espacial ou algo do tipo e ir para Marte. Mas por quê? Porque está com medo da extinção total do planeta Terra. Então, querem continuar vivendo em um outro lugar. Aí precisa ver como que é a atmosfera, né, e tudo mais, que é um outro pensamento também materialista, sem visão do futuro, sem propagação da vida, né? E olha só, que coisa, né? Que coisa. Nós vamos ver muito disso, cada vez mais, né? Essas na teoria seria a teoria das conspirações, mas que estão sendo, de um certo modo, trabalhados. De um certo modo, estão sendo trabalhados
estudados, estão em laboratórios, e que mera enganação, né? Que mera enganação. Se todos seguissem o que Jesus nos orientou, ninguém dispensaria tanta energia para projetos tão. Pode ser grande materialmente falando, no mundo dos materiais, mas tão pequeno perante a grandeza de Deus, tão pequeno. E por que não falar, né, Fabiano? Que estão brincando de ser Deus, né? Estão brincando de ser Deus. Então, tanto que toda hora, quando surgiu lá a ovelha Dolly, né? É brincar de ser Deus. Ah, clonar as pessoas. Clonar as pessoas. Clonar os animais. Teve uma matéria, eu acho que a gente comentou isso até de forma presencial, Fabiano. Teve uma matéria que. Quem que era o médico? Ah, o médico acho que tinha feito mais de 300 eutanásias. O médico tinha feito mais de 300 eutanásias. E aí ele utilizou o termo assim, acho que na época eu até falei isso. Eu fazendo isso, eu estou me sentindo um Deus. Olha a gravidade. E olha que tudo isso acarreta, né? É difícil, é complicado, mas é a nossa realidade que nós temos aqui. Mas eu volto a falar, tanta banalidade, tanta futilidade, tanta inutilidade, tanta energia dispensada para campos que não vão dar resultados. Não vai dar resultado, é o que eu falo. Ah, vamos supor que deu certo congelar o corpo, ficou 60 anos, surgiu a vacina que a pessoa estava precisando, ou surgiu o tratamento que a pessoa estava precisando. Opa, a esposa foi embora, ou o marido já foi para o plano espiritual, os filhos talvez já foram. E aí? E aí? Né? Inclusive, Fabiano, é até importante você levantar isso, que talvez ele está até retardando mais o campo evolutivo dele. Ele está retardando. Aí, olha, é perigoso ainda, dependendo do tempo que ficar, todos os familiares dele já ter ido, já ter voltado, e ele lá, estacionado. Ó, isso aí, ó, para termos de estudo também, uma certa vez na reunião de comunicação, já citei isso aqui, só para ver a importância de como que é isso. Um, um espírito, ainda no seu local, na beira de um lago, que não era nem no Brasil, estava copiosamente chorando e tentando resgatar o filho que havia se afogado nesse lago. Só que essa mãe, ela vivia um efeito looping, a todo momento pulando na água para salvar o filho, a todo momento pulando na água para salvar o filho. Isso passou-se por 300 anos. 300 anos na beira de um lago, tentando salvar o filho. O filho passou, depois daquilo, por outras 3 encarnações. E já havia desencarnado novamente. O espírito do filho, que já havia passado por 3 encarnações, já com um preparo melhor, vai lá e resgata a mãe, que ali ainda estava no lago. Olha só, um espírito perdido, um espírito à deriva, um espírito que não se conforma, ficou 300 anos na beira do lago. O quão ela perdeu. Olha só, é importante falar isso, porque até no livro-arbítrio, porque se o espírito ele não aceita ajuda, não existe aquele negócio compulsório que vai pegar e vai levar você. O livre-arbítrio ele é respeitado em todos os
campos, aqui na Terra, no plano espiritual, ele é respeitado. O livre-arbítrio, Deus, nosso Pai, nos passa isso, nos dá essa, nos proporciona isso. E olha aí, e aí a gente pensa dentro dos mecanismos, né? Olha, já de repente ela já deveria ter voltado com ele em outros instantes, em outras encarnações, mas ela ficou ali. Fabiano, eu sei que você também acompanha esses. Hoje nós temos muito no YouTube, né? Essas pessoas que fazem exploração de lugares abandonados e, por vezes, levam até equipamentos para transcomunicação, né? Nós temos esses pessoal, e eu assisto bastante, a comunicação do espírito por radiofrequência, né? E tudo mais, por todos os tipos que nós temos aqui. E olha, vou falar uma coisa para você. As comunicações que chegam através disso, você vê espíritos muito tempo parados. A gente vê casarões com senzalas, os senhores feudais lá e os escravos lá também. Os senhores feudais e os escravos. Está lá quanto tempo? 100 anos? 100 anos não. Até que se prova o contrário. Até que se prova o contrário. Em 1888 houve a abolição. Então nós voltamos um tempo muito para trás. Quanto tempo que esse pessoal está lá? Quanto tempo? Está ali, na mesma lida. Na mesma lida. E olha que interessante, teve um episódio que nós assistimos, depois eu vou ver se eu acho ele, disponibilizo, se você não assistiu. Para todo mundo aí, vou disponibilizar. Tem um episódio que foi tirado uma foto do lado do casarão, e dá para ver nitidamente nessa foto, tipo um coronel mesmo, sabe, na janela, Fabiano? Tipo um coronel, tá lá dentro, entendeu? Então, olha só o quanto que o espírito ele trava. Congelar um corpo é o travar um espírito aí, vai travar, não vai dar andamento, né? É livre-arbítrio? É livre-arbítrio. É aquela frase, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Nós precisamos ter muita atenção com relação a isso. Mas é bem interessante, e eu acho que, Fabiano, você levanta coisas aqui, é legal nós trabalharmos nisso também nos estudos, entender, compreender, pensarmos juntos em determinadas ações que ocorrem durante as nossas, né, nossas encarnações, como nós nos deparamos com isso, né? Mas é muito importante isso. Eu vou continuar aqui, acho que a 136B. 136B. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Falamos disso, hein, Fabiano? O princípio até tem que ter uma inteligência. Tem que ter um retorno, né? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Deixa eu ver o horário aqui. Vou fazer mais uma perguntinha, uma resposta. Legal, legal. Estudo bom, hein? Estudo bom aqui. Vamos lá, ó. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Allan Kardec vai... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Nasceu irmãos gêmeos ali, ó. Olha, eles são tão iguais ali, é o mesmo espírito. É mais ou menos essa ideia. Tá? Eu chutei aqui alguma coisa, tá? Só para compreender. Então, tipo, um corpo, ele pode ser encarnado em dois corpos diferentes? Resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. E aí, eu vou até, que aqui ele cita aqui no Livro dos Espíritos, nessa edição aqui, para ver o Livro dos Médiuns, capítulo da bicorporeidade e transfiguração. Eu vou ver se nosso próximo encontro de estudos, daqui 2 semanas, eu pego o Livro dos Médiuns, a gente remonta essa questão e pegamos uma parte, mesmo que breve, do Livro dos Médiuns a respeito
dessa questão do espírito, né, habitar dois corpos diferentes, ele se dividir. E como bem já vemos a resposta, não, isso não acontece. A próxima questão também é a de 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Semana que vem faremos o estudo do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. E se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. O Rangel, só completando aí nessa última questão, Hum, é como se você perguntasse a uma pessoa, você consegue dirigir dois carros de uma vez só? Ou ele está dirigindo um, ou ele está dirigindo o outro. É a mesma coisa o espírito. Ou ele comanda um corpo, ou ele comanda o outro. Não tem como comandar os dois, né? a mesma coisa. E vamos ser sinceros, né, Fabiano? Já está custoso um corpo, né? Um corpo já está custoso, já tem muita demanda. Ah, Um corpo só já dá um trabalho danado. é, como oferece, né? Como? É, mas é isso mesmo. Vamos partir para o encerramento, muito bom. Vamos elevar nossos pensamentos mais salutares, os nossos fluidos mais santificantes, reverberar esses fluidos nossos nessa oração que vai ser realizada agora para os nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros encarnados que passam por momentos de dificuldades, pelas provas e expiações, pelas doenças e enfermidades, pelos sofrimentos de qualquer natureza, de qualquer âmbito. Seja levado também aos nossos irmãos que passaram para o plano espiritual, que ainda se encontram perdidos, que ainda não compreendem a passagem, que ainda estão no campo de sofrimento espiritual também, que estão passando pelas regiões umbralinas, aqueles que estão nos hospitais espirituais, que possam receber também fluidos salutares, que seja levado a todo o nosso universo, seja levado ao nosso planeta, que tanto necessita de fluidos benéficos para nós darmos continuidade no nosso crescimento espiritual. Fabiano, você faz a prece, encerramento? Facinho já. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, que essa prece seja reverberado para todos nós. Obrigado, Fabiano, obrigado, tia Ivanete, obrigado, tia Marlene, obrigada, Viviane, minha irmã, obrigado, Mirella, Dória, Rafaela, a todos os familiares nossos, a todos os nossos vizinhos, que tenhamos um domingo abençoado e uma semana igualmente abençoada. Sigamos em frente com Jesus no coração e com os auxílios da alta espiritualidade. E, se Deus quiser, estamos aqui novamente domingo que vem. Obrigado. Bom domingo a todos, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem. Tchau.